fazer um comunicado e da abertura da nossa reunião. Secretário. Muito boa tarde para todos, boa tarde para todas. Cumprimentar o secretário Adelongo, nosso secretário de Saúde, o secretário Bruno Chuamba, Desenvolvimento Econômico, todos os demais que estão conosco aqui participando desta coletiva hoje à tarde. Trago algumas informações importantes, sobre esse momento aí que estamos iniciando, o processo de retomada das atividades das aulas presenciais nas nossas escolas. Algumas observações importantes é destacarmos que trata-se de uma autorização que foi concedida pelas nossas autoridades sanitárias do Estado, e um ponto importante, claro, é serem tomadas as providências, não importa, escolas públicas e privadas, para que se possa avançar nesse processo, e só atendidas as recomendações, as medidas que estão estabelecidas nos protocolos, é que deve ser iniciado esse processo de retomada dessas atividades, que vai ser feito de forma gradual, neste momento, apenas destacando para todos, apenas para o ensino médio, começando a partir do dia 6, apenas com as turmas do terceiro ano do ensino médio, então não envolve ainda as demais turmas do ensino médio, e não envolve ensino fundamental e educação infantil, que continua com as suas aulas suspensas no Estado. Então, a gente vai dar um primeiro passo, e essa prioridade para o ensino médio está diretamente relacionada à necessidade, à grande necessidade desses estudantes. Primeiro, porque eles estão no último ano deles na escola, então eles não vão ter um outro ano para recuperar as aprendizagens, eles estão no momento de preparação para o Enem, para o sistema seriado da UPE e para outros vestibulares, então é muito importante para esses estudantes, como também para os demais do ensino médio, porque eles também estão no momento de preparação e evolução dentro do ensino médio, preparação para o sistema seriado da UPE, eles poderem iniciar esse processo das aulas presenciais tão importantes para a aprendizagem dos estudantes. Claro, tudo isso só é possível graças a partir dessa autorização e do nosso contexto de melhora dos nossos indicadores epidemiológicos e a partir de um protocolo que foi construído em parceria com a Secretaria de Saúde do Estado e aprovado pela Secretaria de Saúde do Estado, em consonância aí com as nossas autoridades na área de vigilância sanitária. Com relação a esse protocolo, nós divulgamos para permitir o planejamento de todas as unidades da área de educação, não estamos falando apenas da educação básica, do ensino superior, dos livres. Foi divulgada uma primeira versão desse protocolo no mês de julho. A nossa filosofia com relação a esse protocolo, inclusive considerando todos os aspectos e a amplitude que envolve a educação, é que ele seja um documento que possa permanentemente ser aprimorado. Dentro dessa filosofia, ele foi colocado em consulta pública, recebemos recomendações, recebemos sugestões, analisamos em conjunto com a Secretaria de Saúde. Algumas dessas, a maior parte delas não tratam da inclusão de novos itens, mas de um detalhamento com relação a itens que já existiam. Mais recentemente, a partir de um trabalho que foi feito pela Secretaria de Saúde do Estado, em consonância, em parceria aí com uma série de instituições, está sendo feita uma ampliação de uma série de medidas nesse protocolo que, na realidade, são orientações, são informações, procedimentos relacionados especialmente à questão de monitoramento e de testagem, quais serão os procedimentos que serão adotados, as orientações, tanto para as instituições de educação, não importa públicas e privadas, mas também que serão trabalhadas tanto pela área de educação, como também pela área de saúde, para a gente poder fazer o acompanhamento de todo esse procedimento de retomadas, como a gente vem destacando sempre, que vai ser feito em etapas, e o monitoramento é um passo importante. Dentro dessa filosofia, essa nova versão do protocolo, a gente acredita que até o final do dia de hoje a gente vai estar disponibilizando, como foi feito anteriormente, na página da Secretaria de Educação, e estaremos enviando, claro, para as entidades da área da educação, para que elas possam ter conhecimento e difundir com todas as instituições de ensino do Estado. Mas o que é importante destacar com relação a esse protocolo e as medidas que dizem respeito à retomada é que não apenas aqui no estado de Pernambuco, mas em outros estados do Brasil que já retomaram suas atividades na área da educação, em outras atividades, e são as orientações que envolvem nossas autoridades de saúde, não só aqui do estado, mas de outros estados, inclusive de outros países, e a partir, inclusive, das experiências que já foram acumuladas em países e em outros locais que já retomaram as atividades presenciais,
A gente pode destacar que esse protocolo, apesar de um conjunto grande de medidas que diz respeito mais a detalhamento, ele é muito focado em alguns pilares, que são pilares importantes. O primeiro deles é o pilar do distanciamento, a gente entender que a escola tem que funcionar de uma forma diferente, e nesse sentido, né, por exemplo, as salas de aula vão ter uma redução da quantidade de estudantes em sala de aula, para garantir esse distanciamento de 1,5 m estabelecido no protocolo. Então, não teremos mais aquela mesma quantidade de estudantes que tínhamos anteriormente nas nossas salas de aula, a gente vai estar trabalhando com a quantidade menor de estudantes para atender a esse distanciamento, novamente válido para escolas públicas e particulares, e as escolas já foram reestruturadas nesse sentido. Uma outra medida importante é a medida que diz respeito à higiene, né, à lavagem das mãos, ao uso do álcool gel. Então, são medidas que devem ser observadas pelas escolas particulares. Então, falando um pouco agora da nossa rede pública estadual, a gente foi feito todo um trabalho nas nossas escolas da rede pública estadual, para que todas as escolas tenham não apenas, né, os dispensers de álcool gel instalados, né, por toda a escola para serem utilizados, o estoque e a utilização para que a gente possa repor sempre o álcool gel, que ele seja utilizado pelos estudantes, isso é muito importante para todas as unidades, é uma premissa importante. Mas dentro dessa filosofia de higienização das mãos, a lavagem das mãos também é muito importante. Não apenas aquela realizada, por exemplo, nos banheiros já existentes nas escolas, mas a gente entende que é importante que as unidades tenham, né, lavatórios, pias extras, né, em todas as unidades escolares. No nosso caso da rede pública estadual, nós instalamos, de acordo com o tamanho das escolas, novas pias e lavatórios, até em espaços externos, para a gente não colocar os nossos estudantes em espaços internos, né, para permitir, né, mais acesso à lavagem das mãos, claro, e aos itens, né, que devem ser observados com isso. Então, a parte de higiene, a parte de limpeza, também é um item muito importante do protocolo, que deve ser, acima de tudo, exercitado no dia a dia, né, de todas as escolas. Um outro item importante diz respeito a questão, né, do monitoramento, também um outro item importante, né, então, para isso, né, tem todo um trabalho que foi feito, uma série de medidas estão previstas, verificação, acompanhamento dos sintomas, a orientação, por exemplo, aqui em caso de qualquer sintoma, não estamos falando de Covid, de qualquer tipo de virose, né, o estudante, o professor, o profissional, ele permaneça em casa, entre em contato, então, está claro no protocolo, entre em contato, né, com o aplicativo do governo do estado, utilize o aplicativo Atende em Casa para receber as orientações, se necessário, fazer a testagem nos centros que já estão disponíveis, né, além daquele novo centro que está sendo criado. É importante destacar que para os profissionais da educação está sendo criado um novo centro de testagem em parceria com a Secretaria de Saúde, que vai funcionar na sede da Secretaria de Saúde, na Várzea, mas os profissionais e seus familiares não terão que utilizar apenas esse local, eles poderão utilizar toda a estrutura já existente, não só aquelas que já foram instaladas pela Secretaria de Saúde, né, no Cefosp, no Centro de Convenções, na CEASA, mas também todas as estruturas já existentes, por exemplo, foram disponibilizadas pelas secretarias municipais, né, de saúde, por todo o estado. Né? Outro ponto importante, né, do protocolo, que é um pilar importante do protocolo, que é uma das medidas mais efetivas, que é a questão, por exemplo, do uso de máscaras, né? Nós temos sempre destacado, né, a importância desta medida, esse uso obrigatório de máscaras nas escolas. Nas nossas escolas da rede estadual, nós já adquirimos, né, e todas as nossas escolas, todos os nossos estudantes, todos os nossos professores e demais profissionais vão receber máscaras que estão sendo dadas pelo governo do estado para serem utilizadas por todos. Então, é uma medida importante, o governo do estado dando esse passo, fazendo esse investimento para garantir todo esse processo, né, que é importante para o dia a dia das escolas. No caso dos professores e outros profissionais que estão diretamente relacionados com as atividades do dia a dia das escolas de atendimento e de contato com os estudantes, nós estamos também concedendo uma proteção extra para esses profissionais, que são os face shields, que são aquelas máscaras especiais transparentes, que criam uma proteção extra, então, para que os nossos profissionais, nossos professores se sintam, né, mais protegidos, né, para atuar no dia a dia das unidades, além de todos os demais cuidados que estão ocorrendo na escola, apenas para citar, né, alguns dos exemplos, né, das medidas, né, que estão sendo tomadas, né, para que a gente possa garantir
esta retomada, né, falei da questão da temperatura, né, que é a verificação de sintomas, né, para verificação se tem sintomas de febre. Então, todas as nossas escolas já receberam termômetros que vão ser utilizados. Então, uma série de itens foram adquiridos e a gente vem fazendo esse trabalho de orientação para todas as nossas escolas. Estamos falando das escolas da rede estadual, mas tudo isso é válido também para todas as escolas particulares em todas as regiões do estado e deve ser observado. O cumprimento do protocolo é, acima de tudo, não apenas uma questão de estrutura, mas principalmente uma questão de uma mudança cultural, a gente entender que a escola volta a funcionar, né, de uma forma diferente. Uma outra informação importante, né, que é uma preocupação, né, que nós estávamos estudando ao longo do tempo, né, e é uma medida que vai ser adotada especialmente aqui na região metropolitana do Recife, né, no que diz respeito ao transporte público. Nem todos os nossos estudantes utilizam transporte público, e muitos estudam muito próximo das escolas, mas a gente entende, né, que é uma medida importante, considerando a chegada desse quantitativo de estudantes. Estamos iniciando com um quantitativo pequeno, até porque esse início de retomada ele é opcional para os estudantes, então as famílias é que vão decidir para os estudantes que forem menores de idade, se eles vão retomar nesse momento, sempre destacando, o grupo que vai retomar agora é o grupo do ensino médio, que não envolve crianças, estamos falando de adolescentes e jovens, já mais velhos, alguns deles, inclusive, já com 18, 19 anos de idade, então já acima de 18 anos. Mas uma medida importante, né, que nós estamos trabalhando com as nossas escolas, né, normalmente, né, o início, né, no que diz respeito ao transporte público, claro, o início das nossas aulas, das nossas escolas, varia para as escolas da rede pública estadual, que é onde concentra a maior parte dos estudantes do ensino médio, né, elas iniciavam o horário normal dela de início é de 7 às 7h30, fortemente às 7h30, mas tem algumas escolas que iniciam um pouco antes. Então, o horário normal das nossas escolas da rede pública estadual é de 7 às 7h30. Para a gente, a partir de um estudo que nós fizemos com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, com um grande consórcio, né, com relação aos horários de pico do transporte público, né, nós estamos fazendo um deslocamento do horário de início para sair desses horários de pico do transporte público, que é das 6 e logo após as 7 horas, e as nossas aulas, né, desse período de pandemia, né, nas nossas aulas das escolas da rede pública estadual agora não vão mais iniciar das 7 até as 7h30, vão iniciar das 8 às 8h30, né, então a gente vai refazer toda a estrutura de horários das nossas escolas, para que a gente possa começar um pouco mais tarde e a gente não pegar o horário de maior pico do transporte público no estado. Essas são algumas das medidas importantes, das orientações, além de muitas outras, né, que estão sendo trabalhadas para o dia a dia do funcionamento das nossas escolas, mas precisamos todos entender que, acima de tudo, a retomada das aulas tão importante para os nossos estudantes, né, para a aprendizagem dos nossos estudantes, e uma série de aspectos, que quando nós falamos, por exemplo, de escolas públicas, não estamos falando só sobre aprendizagem, estamos falando de proteção social, estamos falando de segurança alimentar, estamos falando também de uma série de questões emocionais que envolvem os nossos estudantes e da importância dessa retomada para os nossos estudantes, além do apoio no que diz respeito à aprendizagem. Mas todo esse processo é muito importante nós entendermos que é algo que sim exige todo esse trabalho, né, que está sendo feito pelo governo do estado, por meio da Secretaria de Educação e Esporte, por exemplo, a rede pública estadual, mas isso vale também para as escolas particulares, nós entendermos que também deve ser, né, um grande compromisso, né, de todos que fazem, nós chamamos de comunidade escolar, de professores, dos trabalhadores de educação, né, no cumprimento de todas as orientações que estão postas no protocolo, né, nessas regras que estão postas. As famílias também têm um papel importante, não só de orientação, mas de acompanhamento dos estudantes e até de verificação das escolas, do cumprimento dos protocolos pelas escolas, para que a gente possa efetivamente aprimorar o processo e avançar nessa retomada, novamente, tão importante para a educação, mas, acima de tudo, tão importante, né, para os nossos jovens, nossos estudantes, né, do estado de Pernambuco. A primeira pergunta de hoje é de Matheus Jatobá, do portal Folha PE, para o secretário Bruno. O Rio Grande do Sul anunciou a retomada de grandes eventos. Pernambuco já trabalha com alguma data para essa retomada do setor? Bom, desde o princípio, nós temos dialogado bastante com os setores produtivos na retomada de cada atividade.
Então, isso foi feito desde a primeira etapa, estamos aí agora entrando na etapa 9, o Estado, temos programação para a entrada da etapa 10 e etapa 11. Os eventos, até 100 pessoas, já estão liberados em boa parte do Estado na etapa 9. Temos a previsão, a partir do dia 12 de outubro, do aumento da capacidade para até 300 pessoas. E estamos, sim, dialogando e discutindo que outra capacidade de carga a gente poderia estar atribuindo, sempre obedecendo os protocolos. Eu acho que uma das características que tem permitido que o Estado de Pernambuco tenha conseguido avançar na flexibilização das atividades econômicas foi todo o estudo que a gente elaborou e a determinação, junto com a Vigilância Sanitária, a Secretaria de Saúde, todo o estudo que nós fizemos em relação aos protocolos que deveriam ser seguidos. E isso tem permitido que a gente faça avanços sem que o número de contaminação e óbitos tenham crescido novamente. Nós vimos em alguns países aí que começaram a flexibilizar, que eles não seguiram os protocolos recomendados e as curvas têm voltado a crescer. Então, todo o esforço que a gente está fazendo é para permitir que as pessoas voltem a trabalhar, permitir que essas atividades produtivas voltem, desde que obedeçam os protocolos, inclusive exercendo fiscalizações pontuais, que eventualmente a gente tem percebido alguns casos, e ampliando essa questão da fiscalização para que um conjunto de atores ou de um segmento não seja prejudicado pela ação de um ou outro estabelecimento. Então, temos sim dialogado, a gente já tem essa previsão aí a partir do dia 12 de aumentar a capacidade e estamos estudando de que forma a gente pode estar aumentando essas cargas a partir do dia 12, desde que os números continuem dentro da previsão que a gente está fazendo. Então, temos dialogado e pretendemos sim, se os números permitirem, que a gente possa estar fazendo esses avanços. Margarida Azevedo, do Jornal do Comércio, para o secretário Fred. Existe alguma possibilidade do governo estadual adiar as datas de reabertura das escolas para o ensino médio, como reivindicam os professores da rede estadual? Bom, ao longo de todos esses últimos meses que temos trabalhado no planejamento da retomada das atividades, construção de protocolos, para que a gente possa, avaliação de estudos relacionados à retomada das atividades da área de educação, a gente sempre tem buscado manter sempre um canal de diálogo com o sindicato dos nossos trabalhadores de educação, tão importante, que representa uma categoria que é tão importante para as nossas escolas, que são os nossos professores e demais profissionais de educação. No que diz respeito a esse processo de reabertura, a gente vem ao longo, desde o anúncio, dialogando com o sindicato na busca da construção de uma solução para essa discussão sobre a possibilidade de adiamento ou de suspensão do início das atividades. Infelizmente, a gente não recebeu ainda uma proposta no que diz respeito a gente poder pensar numa nova data de retomada, É apenas uma proposta no sentido de que a gente suspenda as atividades e possa voltar a estudar esse processo. Mas uma premissa importante que é do nosso dia a dia é sempre manter o diálogo, sempre buscar uma construção. E a gente tem buscado sempre manter esse diálogo e manter esse canal de negociação aberta com todos os nossos representantes dos professores, especialmente com o Sintep, do Sindicato dos Trabalhadores da Educação, e esse canal está aberto para que a gente possa avançar e fazer uma construção de forma que a gente possa avançar neste debate. Cíntia Leite, do JC Online, para o secretário Fred. Decretada a greve nas escolas da rede estadual, o governo pretende negociar, junto à categoria docente, a manutenção do ensino remoto, uma vez que a principal justificativa dos professores é o medo de contaminação de Covid-19 nas escolas? Bom, no que diz respeito à possibilidade de greve na categoria de professores da rede pública estadual, sempre as nossas negociações são no sentido de interrupção do processo. A gente entende que qualquer período de greve sempre traz graves prejuízos, especialmente para os estudantes, e todo o nosso trabalho é focado na construção de uma solução que interrompa esse processo de paralisação. Então, a gente, novamente, vamos sempre manter o canal aberto de diálogo, desde que também seja uma premissa que seja apresentada pelo Sindicato de Representação dos Trabalhadores em Educação. Jorge Cosme, do portal Leia Já, para a doutora André.
Temos observado em todo o Estado atos de campanha com grandes aglomerações, pessoas sem máscara e sem respeitar um distanciamento seguro. Qual é o risco desses eventos resultarem em um aumento significativo de casos da Covid-19? A Secretaria de Saúde estuda tomar alguma medida para combater esse tipo de ocorrência? Aumenta, né, esse tipo de aglomeração, qualquer que seja a conotação de atos de aglomeração. Nós fizemos um documento para o Ministério Público Estadual e para o Ministério Público Eleitoral. Nós respondemos uma série de indagações acerca de eventos no campo eleitoral na última sexta-feira, para esses dois órgãos, que são os órgãos competentes no sentido de tomar medidas em relação ao processo eleitoral. Então, a gente tem a convicção de que haverá o acompanhamento por parte do Ministério Público, por parte do Ministério Público Eleitoral, para coibir atos que vão de encontro a alguma situação que coloque em risco a população. E, obviamente, pedir que haja, por parte dos agentes políticos, dos candidatos, que tenham essa consciência no sentido de evitar atos que promovam aglomerações, no sentido de preservar a saúde e a vida das pessoas nesse momento em que a gente ainda está em pandemia. Secretário André, queria reforçar os protocolos dentro dos 3 eixos de distanciamento social, higiene, comunicação e monitoramento. Esses eventos, eles se enquadram nos eventos corporativos ou sociais e tal, e todos têm que obedecer o protocolo. Então, o uso de máscara é fundamental, o distanciamento é fundamental. Esse foi o planejamento e o estudo que a gente fez da convivência com a Covid. Então, independente de ser um evento eleitoral ou ser uma atividade econômica, todos devem seguir o protocolo geral e o protocolo específico de cada segmento. É dessa forma que a gente vai conseguir enfrentar essa pandemia, mantendo as atividades econômicas, a oportunidade de geração de emprego e renda dos pernambucanos. A última pergunta de hoje é de Emília Lucena, da Rádio Folha, para o secretário Fred. O governo do Estado vai participar das negociações com professores da rede particular que decretaram estado de greve? Bom, não é da atribuição específica do governo do Estado interferir nas negociações que envolvem a rede particular. Mas é claro, enquanto responsáveis pela área de educação no Estado de Pernambuco como um todo, a gente está sempre à disposição para, de alguma forma, poder contribuir para que seja mantido esse canal de diálogo, que se chegue a um bom termo no que diz respeito a este debate específico, no caso que envolve a rede particular. Aproveitando, no que diz respeito, agora falando da rede pública estadual e ao debate que envolve aí a nossa categoria de professores, novamente, queria não só fazer o agradecimento, mas destacar a importância dos nossos professores para o dia a dia das nossas escolas. O nosso planejamento, e daí o anúncio que foi feito na segunda-feira da semana passada, para a retomada das atividades, sempre foi pautado por a gente poder cumprir algumas etapas desse processo. Então, apesar de o anúncio ter sido feito na semana passada nós começamos inicialmente com a retomada das atividades das equipes de gestão e dos colaboradores para iniciar a preparação das escolas, já que uma parte delas estava fechada nesse período. Então, essa preparação da escola para poder receber os nossos professores e estudantes. Esta semana, iniciamos, no dia de ontem, uma etapa também importante, que foi uma etapa que chamamos de acolhimento dos nossos professores nas nossas escolas. Então, ontem foi um dia muito especial em todas as nossas escolas do Estado, onde a maior parte dos nossos professores, na imensa maioria, esteve nas nossas escolas para participar desse acolhimento, dessa ação de integração, de recebê-los de volta nas nossas escolas. Uma parcela pequena não pôde participar ontem, em sua maioria, porque estão acima de 60 anos e têm comorbidades, e o nosso protocolo indica que aqueles que têm acima de 60 anos e têm comorbidades, eles não devem retornar para as atividades presenciais nas escolas. Eles estarão trabalhando conosco, sim, mas as atividades remotas, nas atividades não presenciais, mas não estão retornando de forma presencial nesse momento.
Mas essa semana também é uma semana importante, não apenas para esse acolhimento, semana importante para o planejamento, para que todos em conjunto, em cada uma das escolas, possam fazer a construção do plano pedagógico para a retomada dessas atividades nas escolas, mas também para que todos os professores possam conhecer como as escolas estão se preparando e contribuir, inclusive, para esse processo. O sucesso da retomada está muito relacionado a todos nos darmos a mão, né, claro, em benefício da nossa educação e dos nossos estudantes para construir esse processo da retomada, e toda a nossa discussão nesse momento, né, tem esse foco, né, para que a gente possa trabalharmos todos juntos, né, em benefício, né, dos nossos estudantes. Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa antes do encerramento? Encerramos, então, mais uma coletiva online do Governo de Pernambuco. A entrevista completa fica disponível no YouTube oficial do Governo. Obrigada, boa tarde.